Bom dia e a paz do Senhor para todos os que estão aqui e alguns que também estão nos vendo em casa. Essa manhã já é uma manhã de vitória, porque o Senhor nos concedeu a oportunidade de nos levantarmos e estar aqui. Porque muitos estão nos hospitais, sem força em casa, desanimados, uma luta espiritual, uma depressão, sem conseguir sair de casa, sem conseguir estar na casa do Senhor, para adorar, para exaltar o nome do Senhor. Então, nesta manhã, se sinta vitorioso, porque a chuva não nos venceu, algumas situações que não puderam estar aqui, não podemos julgar jamais, porque alguns domingos nós também não estamos aqui, mesmo não estando chovendo. Então, cada um enfrenta uma luta, uma batalha, e nós somos vitoriosos por estar aqui nesta manhã. E mais ainda vitoriosos porque o Senhor nos viu, o Senhor nos chamou pelo nosso nome. Então, sinta-se amado, cuidado por Deus, porque o Senhor te viu e te chamou e separou você nesta manhã para estarmos aqui juntos, adorando e engrandecendo o nome dEle. Nesta manhã eu tenho um tema que é o silêncio que aproxima. A palavra silêncio, ela é derivada do estado de quem se cala ou se obtém de falar, de não pronunciar qualquer palavra ou som, de se manifestar os seus propósitos, pensamentos, barulho. Seja qualquer ato que possa expressar um som. O sinônimo do silêncio, ao contrário, diz quietude, paz, quietação, calmaria, repouso, serenidade, mistério, segredo. Aproximar-se, ou aproximação, ao que aproxima, o que está perto, o que está do lado, ou o que está de frente, mas o que está perto, o que se aproxima. E o Senhor me deu, no livro de Daniel, algo que nós vamos falar a respeito desse tema, que poderia ter várias narrações, vários livros e profetas que se encaixariam, ou até nós mesmos nesse tema, o silêncio que aproxima. Em Daniel, capítulo 10, verso 11 e 12. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que ouvi te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo, esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que se aplicaste ao coração a compreender e a humilhaste perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E é por causa das tuas palavras que eu vim. Quando o Senhor me deu esse tema relacionado ao silêncio, eu lembrei de algumas situações que nós vivemos, que nós passamos. E o silêncio, muitas vezes, ele nos traz preocupação, ou de estarmos lutando, ou desistirmos de uma batalha. O silêncio, em algumas situações, ele pode
com certeza te prejudicar. Quando Deus diz que é para você calar. Mas nós não conseguimos calar. E às vezes culpamos a Deus por algo que não aconteceu em nossas vidas. Porque quando era para nós calarmos, nós falamos. Quando era para a gente falar, calamos. E Deus tem trazido à minha memória, e com certeza me mandou falar sobre isso, porque algumas pessoas estão se atropelando por falar demais. Quando Deus diz, é momento de estar em silêncio e lutar. Silenciar e lutar e guerrear. Porque o silêncio, ele traz a aproximação de Deus. Ele traz a aproximação de Deus quando nós decidimos calar, quando Deus diz que é o momento de calar. Eu passei uma situação durante 4 meses, aconteceu algo na minha casa, e Deus disse, você não vai falar nada. E eu disse para o Senhor, Senhor, mas essa situação aqui está certo, esse aqui não está. Deus, não fale nada, porque eu vi tudo. Ainda que você não estava presente, eu vi tudo. Então, quando Deus disser para você que é o momento de calar, confie, porque com as tuas palavras não vai resolver o que Ele tem para fazer, porque com certeza será maior do que as suas falas e os teus projetos. Quando Deus diz, cala e luta, cala e batalha, cala e persevera. Quanto mais você se cala, mais você se aproxima de Deus. E no meio do seu silêncio e da sua aproximação, coisas são reveladas a você. Daniel, um jovem que saiu da sua cidade, que foi levado com os outros amigos para um lugar distante, sem seus parentes, sem sua cultura, sem seus amigos mais íntimos, sem a sua convivência familiar. Daniel não esqueceu do seu princípio. Daniel não se contaminou com aquilo que ele estava vendo. Daniel se opôs àquilo que ele tinha aprendido com o Senhor. Muitas vezes na nossa fala, nós saímos dos princípios de Deus. Nós saímos daquilo que Deus tem nos ensinado. Daniel, no meio daquela luta que tenha passado, mesmo lançado, mesmo passando lutas e adversidade, ele tinha um princípio maior. Possa ser que ele tenha ficado muito triste, com certeza, longe do seu lugar de origem, longe de pessoas que ele conhecia, um lugar onde ele podia estar vivendo da forma que ele estava, mas ele tinha um princípio maior, que era o Senhor. Ele tinha um princípio maior no seu coração, que não afastou ele do que ele aprendeu. Porque muitas vezes estamos distantes, a pandemia veio, e muita gente se afastou do Senhor. Nem outras igrejas se afastaram do princípio daquilo que lhe foi ensinado, daquilo que lhe foi posto. E nós como estamos? Como estamos diante de Deus em meio ao nosso silêncio, guerreando, lutando ou parando? O silêncio diz o que para você? O seu silêncio. Sinal de derrota? Sinal de parar? Ou estar em silêncio para lutar? Daniel começou a lutar por um povo que de repente não merecia ele se colocar naquele lugar, na Babilônia, para lutar por um povo que provavelmente novamente seria cativo. Só que ele sabia, com o passar do tempo,
o porquê que ele tinha sido levado para aquela situação, para a Babilônia. Em que situação você está se encontrando e que de repente no início dela você não sabe nem o porquê que está lá, nem o porquê está nessa situação, ou que lutas está enfrentando. Só que tem um porém: antes que Deus trate, antes que Deus resolva qualquer situação, na sua casa, no seu casamento, no meio dos teus filhos, em qualquer lugar, Ele precisa trabalhar em você algo que porventura possa estar se distanciando do propósito ao qual foi chamado ou estabelecido para mim e para você. Qual o propósito que Deus tem com você? Você entendeu já até hoje qual o propósito que tem? Eu ainda estou em dúvida, eu estou indo para a igreja, mas eu ainda não entendi o propósito. Daniel, para entender, ele não se contaminou, ele não se misturou, ele também não sabia o que poderia vir lá na frente para a vida dele. Eu também não sei. Provavelmente você ainda também não sabe, no percurso da sua caminhada, o que Deus tem para você lá na frente. Só que um princípio nós não podemos perder: que o Senhor é a primícia da nossa vida. O Senhor tem que estar acima de todos os projetos, luta, decepções. O Senhor tem que ser a primícia da minha vida e da tua vida. Porque o propósito antes que Ele tenha feito com teu filho, com teu esposo, no teu trabalho, primeiro Ele fez esse compromisso com você. Daniel estava há 3 semanas orando, jejuando e se calando por um propósito que não era finalidade dele. Era por um povo que provavelmente poderia ser cativo por culpa deles mesmos. E nós muitas vezes nos colocamos por alguém que nós olhamos e dizemos: eu estou orando, mas Senhor, eu vou desistir. Daniel não desistiu. Ele não sabia o que porventura viria. Se viria vitória ou se viria um não para ele. Mas ele não desistiu. Aquilo que Deus colocou no coração dele, ele continuou fazendo. No meio da luta, há abatimento, fraqueza, há tristeza, choro, angústia, vontade de parar, de desistir. Sim, há fraquezas. Só que no silêncio de Daniel, Deus começa a se aproximar. Deus começa a se aproximar, porque Deus está vendo que Daniel está intensamente em oração e buscando a Deus uma revelação do que aconteceria com aquele povo. E foi a partir da oração, do silêncio, que Deus revela para Daniel. Daniel está cansado, está debilitado, sem comer, sem beber. Nós não aguentamos um dia, a vontade de nem fazer esse propósito. Mas qual é o propósito que Deus tem colocado no seu coração para você fazer? Ou de repente está dizendo para você fazer e você está fingindo que não entende. Quando Deus diz para você ficar em silêncio, confie, porque Ele vai resolver no momento de silêncio. Parecia que o céu estava parado, parecia que nada estava acontecendo. Imagina Daniel vendo aquela situação, dias e dias, e tudo em silêncio. O silêncio de Deus não significa ausência. O silêncio de Deus não significa ausência ou falta da presença. O silêncio de Deus está dizendo: eu estou te observando. Daniel, desde o primeiro dia que você se colocou diante de mim, desde o primeiro dia que o seu
coração foi voltado para mim. Daniel, eu tenho te observado. Foram anos, Daniel, para que você chegasse a essa posição de clamar pelo povo babilônico. Foram anos para que você entendesse que não era por você, era por eles. Se coloque, não desista, se aproxime de Deus, porque quando você menos esperar, Deus aparecerá. Possa ser que você não o veja. Daniel estava naquele momento de silêncio, de oração, de dor, de angústia, mas chorando por um povo que não era causa dele. Minha causa é minha, algo particular. A dele é outra situação. Imagina nosso pastor se colocar por nós. Você já parou para pensar quantas privacidades, quantas coisas ele se colocar para que Deus revele sempre para ele o que nós precisamos ouvir, ou não o que nós queremos ouvir, o que nós precisamos ouvir como igreja, para se levantar, para ir a uma direção que é os céus, que é nos aproximar de Cristo. Vocês já pensaram um pouco nisso? Já se colocaram um pouquinho no lugar de alguém que é líder? Líder de um jovem, líder de um grupo de dança, líder de um ministério infantil, em se colocar em um lugar que é por alguém, que é por um povo. E o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? Às vezes criticamos, porque tinha que ser assim, tinha que ser diferente, tinha que ser. Será que você daria conta? Eu tomo conta de 3 lojas, fica difícil, poucos funcionários, com 7, porque cada um tem características diferentes, cada um eu instruo da mesma forma, e cada um entende e faz de forma diferente. Só que Deus não desiste daquilo que Ele colocou como um propósito. Será que se Daniel não tivesse naquele lugar, o que teria acontecido? Para Daniel se colocar, se separar em oração, para estar mais próximo de Deus, ele precisava de uma revelação, ele precisava de algo para o povo. Como nós estamos silenciando, porque estamos sendo derrotados, ou silenciando, porque o meu silêncio diz: Senhor, eu estou quietinho em oração, mas é para estar mais próximo de Ti, porque o barulho, o ruído desse mundo, a quietude desse mundo, me traz separação do que de fato o Senhor tem para mim. Daniel não desiste daquela causa e ele continua. Eu não sei o tempo que vai levar para mim e para você. Eu só sei que nós temos um princípio, temos uma prioridade. Pode vir? Pode. Possa ser que em 21 dias aconteça, sim. Há um propósito no tempo. O tempo de espera nos machuca. Tempo de espera dói. Mas antes que a vitória, meu propósito, meu projeto aconteça, eu não posso desistir de estar próximo do Senhor. Eu não posso só buscá-lo ou segui-lo por algo que Ele pode me proporcionar. Ele me chamou, Ele te chamou, assim como Ele falou com Daniel, mandou Miguel e disse: Daniel, eu vi as tuas orações, as tuas lutas, mas eu enviei.
Gabriel, mas teve uma potestade, Satanás se levantou e se opôs. Eu já ia te atender, Daniel. Mas por você ter continuado, eu não consegui naquele momento. Mas, Daniel, porque você perseverou, eu estou enviando Miguel. Miguel vem e diz: Daniel, quando Daniel olha, não estava só Daniel, tinha outros com ele. Possa ser que o Senhor se levante e envie um mensageiro até você, e ninguém veja e ninguém saiba do que ele fez na tua vida, mas nem precisa saber, porque a glória e a intimidade que você busca em aproximar-se do Senhor, pode ter 30 do teu lado, o Senhor aparecerá para você, como Ele fez com Daniel, e só Daniel conseguiu entender a mensagem de Miguel. E diz Miguel para Daniel, a igreja pode ler novamente junto comigo? E ele me disse no versículo 11, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer, levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo estas palavras, e me pus em pé, tremendo. O 12, então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhaste perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e é por causa das tuas palavras que eu vim. Desde o primeiro dia, ou desde já, quando você aprender a se colocar e a se esforçar na vontade do Senhor, Ele vai estar atento às tuas petições. Ele vai estar atento a você. A Bíblia diz que Daniel, desde o primeiro dia que você se colocou, não passou despercebido, nem um momento das tuas lágrimas, nem um momento do teu desespero, nem um momento da tua angústia. Eu estava atento, eu estava te observando. E tem mais, Daniel, tu és muito amado, filha, tu és muito amada, filho, tu és muito amado. Você entendeu o propósito? Hoje, um domingo de manhã chovendo, e você está aqui. Que amor é esse que te alcançou? Que bálsamo suave é esse do Espírito Santo que você consegue sentir e seu amigo não consegue sentir? Sua amiga não consegue sentir e você consegue sentir. Daniel não passou despercebido. Daniel não só se contaminou, ele tinha tudo para desistir. Ele tinha tudo para ficar depressivo. Ele tinha tudo para desistir. A circunstância humana diz para mim, para você, desiste. Olha para o teu lado, desiste. Você não está vendo que você não vai conseguir. Desiste. Olha só o que você tem passado. Mas há uma prioridade maior que me rege. Há uma prioridade maior que eu tenho que seguir, que é o Senhor dos exércitos, é o Deus da minha vida, que é melhor e maior do que o meu propósito de vida, é maior do que a loja que eu almejo abrir, Ele é maior do que eu quero para o meu futuro. A prioridade para a minha vida é o Senhor. Daniel diz, Senhor, é por um povo, não é por mim. E Deus está dizendo para mim e para você, não desista, em silêncio lute e em silêncio batalhe, porque a qualquer momento o mensageiro do Senhor aparecerá. Esse mensageiro pode ser a pastora que vai até você, pode ser a tua amiga usada por Deus, pode ser o teu patrão, pode ser a sua colega do trabalho, e vai te dizer, não tema,
lágrimas, eu ouvi tuas orações, eu estou aqui. Daniel estava cansado, sim, foram muitos dias de luta, de choro, de angústia, e a alma sofrendo. Mas o Senhor viu, porque Daniel tinha uma trajetória de obediência com Ele. Daniel tinha uma vida voltada para Ele. Às vezes nós estamos no meio de um monte de gente, falando tanta abobrinha, tanta besteira. Ou a gente junta e participa e ri daquilo, ou a gente se cala e sai, ou dá uma palavra de repreensão. E o que nós temos feito com isso? E o que os jovens têm feito com isso? Para regrar a sua caminhada com Deus. Ou nós adultos, o que temos feito com isso no nosso trabalho? Quando as palavras vêm e a gente ri, às vezes até de um bullying, às vezes com outro que não aprendeu a fazer o trabalho e criticamos em vez de ajudar. Que exemplo estamos carregando, ou que exemplos estamos sendo no meio de uma multidão? Somos referência ou somos decepção para o nome que carregamos? Estar em silêncio nem sempre significa que você está concordando com aquilo que está acontecendo. Estar em silêncio é momento de sabedoria, é momento de analisar, porque nem sempre podemos falar na hora que a gente acha que tem razão, porque a gente pode, em vez de resolver uma situação, fazer um barulho muito grande, e depois de falar, como eu vou pegar aquilo que já foi jogado? Tentar explicar que não foi bem assim. Olha, eu estava nervosa, não era isso que eu queria dizer, era isso que queria dizer, sim, senão não teria dito. O coração estava cheio daquilo e a língua só precisava de um momento para ser dito. Deus está dizendo, precisamos ter atitude diferente. Precisamos mudar. Eu não consigo, porque eu falo demais. Precisa treinar, aprender a se calar. Mas eu passo mal, eu fico com ansiedade, a minha pressão aumenta, mas não morre. Quando Deus diz que precisa ser mudado algo, homem, mulher, esposo, esposa, precisa ser mudado algo. Quando Deus disse para mim que eu estava passando uma situação difícil, muito mesmo. Senhor, eu vou dizer porque não vai falar nada. 4 meses. Do meu lado. Você não vai dizer nada. Mas Senhor, olha isso. Se você falar, você vai estragar. Então deixa, porque eu vou enviar e tratar e resolver aquilo que você provavelmente ia estragar. Se aproximar de Deus é quando a gente começa a entender mais do que a gente já sabe, que o que me aproxima de Deus é aquilo que está ao meu lado, que pode me contaminar. Tem coisas que a gente já poderia ter vivido muitas coisas diferentes, mas por uma palavra não vivemos, porque foi jogada e estragou aquilo que Deus ia resolver, e você simplesmente não quis ouvir, quando Deus disse, se cala e confia, se aproxima mais de mim. Quando Daniel estava naquele momento de busca intensa com Deus, imagina a alma, imagina tudo aquilo que ele já tinha vivido, e não se afastou,
e não desistiu de Deus. As coisas foram acontecendo na vida de Daniel. Não é que ele buscou, não. Ser reconhecido na Babilônia, ser diferenciado. Ele não buscou, não. As coisas foram acontecendo. Então, buscar a Deus é renunciar mesmo, sabe? Não tem outra opção. É renúncia. Não tem outro caminho a seguir com Ele, se aproximar dEle, se não renunciarmos a algo que nos impulsiona a ser diferente. O silêncio que nos aproxima de Deus, nos traz revelações, traz resposta, traz algo que você busca em si, que o outro não pode te dar, e que Ele mesmo vai falar com você. Igreja, não esqueça do propósito maior que é Deus na tua vida. Está doendo, está chorando, eu sei que dói. Eu sei que dói, eu sei que de repente você pode não se sentir amada. De repente, pelas lutas que você tem enfrentado, você pode não se sentir amado. Os conflitos internos que você tem, que porventura, por mais que você fale, a sua esposa não vai conseguir entender nem resolver. Não vai. Mas o Senhor diz para mim e para você: você é amado, você é amada, você é amado, você é amada. Eu tenho visto desde o primeiro dia que você se colocou em me buscar, a desistir de algo por mim. Eu vi desde o primeiro dia, e no momento certo, eu vou me aproximar. Eu vou me aproximar. Muito amado e muito amada. Se sinta nesta manhã, porque o Senhor não desistiu, porque Ele estava vendo. O Senhor não desistiu de te abençoar, de te ensinar. E no momento que Miguel fala com Daniel e o toca, as forças de Daniel é restaurada. Daniel se levanta, entende a revelação e glorifica o nome do Senhor. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé. O nome do Senhor tem que ser glorificado acima de tudo. O nome do Senhor, eles têm que ser a primícia de tudo na minha vida e na tua vida. Senhor, eis aqui um povo, Pai, que diante das dificuldades e das adversidades, Senhor, tem passado dias doloridos, Senhor, dias de choro, de angústia, Pai, mas eu sei que o Senhor diz para a tua igreja nesta manhã, assim como eu me sinto, que a igreja possa se sentir amada por Deus, cuidada por Deus, cuidado por Deus, porque o Senhor está vendo desde o primeiro dia que nos colocamos a estar diante do Senhor e começamos a mudar nossas atitudes e características para parecer um pouco contigo. O Senhor viu. O Senhor viu e não se opôs. O Senhor está enviando nesta manhã mensageiro ao teu respeito. Sinta-se cuidada e saiba que o Senhor está ouvindo o teu clamor, mesmo quando você está em silêncio. Nenhuma lágrima, nenhuma oração ela é inútil.
nenhuma lágrima ela é esquecida, nenhuma oração não é ouvida, porque o Senhor se encarrega de estar atento a cada uma delas. Aleluia.